Olá, amigos, companheiros, trabalhadores, público em geral, sejam bem-vindos ao canal de YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas de Natal, o IEP. Em decorrência desse processo pandêmico pela qual nós estamos passando, muitas doenças, notadamente doenças da alma, doenças do coração, têm acontecido e têm atingido muitas das pessoas. Então, nosso objetivo com este canal é justamente chegar junto a todos aqueles que necessitam de uma presença ativa de trabalhadores, uma presença ativa de bons espíritos vibrando por todos nós que buscamos a cada dia melhorar mais e mais. Meu nome é Evaldo, eu sou um trabalhador desta casa espírita. Sejam todos bem-vindos. Antes de você assistir à palestra que está prestes a iniciar, nós pedimos que você coloque um copo com água junto a você e nós pediríamos a intercessão de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual desta casa, que fluidifique a água, que torne essa água um medicamento para todos os males físicos e espirituais que por acaso tenhamos. Faça isso e ao final da palestra, tome a água que você colocou para fluidificar. Certamente você será extremamente beneficiado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue nos auxiliar hoje e sempre. Não é? Eu estou sem máscara porque eu já tive a Covid, então nem transmito, nem pego, não é? Segundo o médico infectologista. Mas mesmo assim eu tenho que obedecer os decretos, por isso que às vezes eu saio, né, na rua e aqui. Então vocês não tenham o menor medo. Certo? E mesmo porque nós estamos gravando, não é? Então fica complicado gravar de máscara, não é? Muitas vezes a gente não lê os lábios das pessoas, do palestrante. Mas o tema de hoje é um tema muito interessante, está no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 25, a melancolia, não é? Tem tudo a ver, né, com a época em que nós estamos vivendo. Aflições nós temos muitas, né? Agora tristezas nós podemos ter ou não de acordo com os nossos comportamentos. Então, no Evangelho, é uma mensagem de François de Geneve, em Bordeaux. Ele diz assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? E que o vosso espírito aspirando à felicidade e à liberdade se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele, reconhecendo inútil esses esforços, cai no desânimo e como o corpo lhe sofre a influência, tomam a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resistis com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas do espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer vos cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou.
se o curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados e as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar, afrontai-os, resolutos. Duram pouco e vós conduzirão a companhia dos amigos para quem chorais e que, jubilosos por ver-vos, de novo entre eles vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Isso está muito implícito no Sermão da Montanha, quando Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Com isso, Jesus falou que as nossas aflições, vamos sempre ter as nossas aflições, não é verdade? Agora, a maneira como nós nos comportamos diante das aflições é que vai fazer toda a diferença. Quando ele diz bem-aventurados os que choram, aqueles que choram que serão consolados, ele não quis dizer fazer apologia ao sofrimento. Ele quis falar que aqueles que choram com resignação, sem revolta, já entenderam, não é, o sofrimento que vieram para eles. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém trouxe o sofrimento para nós. Nós é que os produzimos. Muitas vezes é uma aprovação coletiva da qual nós estamos sofrendo atualmente, né, com essa pandemia. Ou, às vezes, é uma causa que nós demos nessa mesma encarnação. Então, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 5, nós temos causas atuais das aflições, que você já deve ter ouvido falar muito aqui desse lado, provocada nessa vida atual. E causas anteriores das aflições provocadas numa existência passada. Nós, como espíritas, acreditamos na reencarnação. E já sabemos que tivemos muitas existências. A vida é uma só. Mas as existências são inúmeras. Isso é muito bom a gente saber. Porque ninguém aqui é melhor do que o outro. Estamos todos em processos evolutivos, processos de evolução, no caminho para a luz. E Jesus falou: vós sois deuses. Quando ele disse vós sois deuses, ele falou que nós somos uma centelha divina. E se nós ainda estamos com as nossas imperfeições dentro de nós, é porque ainda temos muito que caminhar. Então vamos ver aqui as causas, os sofrimentos. Jesus falou dos sofrimentos, e eu tirei isso aqui do livro de Viva Mais, de Isaías Claro, que fala muito sobre depressão, não é? Reflexões em torno do sofrimento, que ele diz que existe a dor evolução, a dor expiação, a dor provação, a dor auxílio de advertência, a dor de restrição pedida por nós, a dor redenção e a dor missão, não é? Muitas vezes as pessoas sintetizam como dor de provas e dor de expiação, mas tem esses nuances todos. Por exemplo, nós temos a dor da evolução. A dor dos animais é uma dor da evolução. Eles não fazem nada. Mas muitas vezes tem que sacrificar em prol da nossa subsistência, né? Porque eles fazem parte da nossa cadeia alimentar. Então eles têm a dor da evolução, eles estão evoluindo, não é? Muitas vezes também nós temos a dor evolução também. Né? Sofremos, não temos nada para resgatar, mas estamos passando por aquela dor para
caminhar mais rápido. E cada um aqui vai prestar atenção qual é a sua dor, evolução. Porque se nós estamos sofrendo e nunca fizemos nada, fizemos mal nenhum, para justificar essa dor, ou se não temos resgate em existências passadas, é uma dor, evolução. Não é? A dor expiação está ligada na justiça de Deus, é a lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Se eu fiz o mal, eu tenho que reparar. Porque começa com arrependimento, eu me arrependo, mas isso não basta. Eu tenho que reparar esse mal. Deus perdoa sempre, o homem às vezes perdoa, mas Deus sempre perdoa. Não é? O homem às vezes perdoa, mas a natureza não perdoa. A justiça divina não perdoa, ou seja, você tem que reparar aquele mal que você fez. É por isso que muitas vezes a gente está no meio de uma pandemia, não sabe, né? Por que estou passando por isso? Ou às vezes me respinga de leve, às vezes me respinga mais profundamente, às vezes eu tenho que testemunhar com a minha própria vida. Então cada um está dentro da sua, né, do seu grau que deu causa, né, do seu grau de contrariedade da lei divina. Então devemos nos conformar. Às vezes nós pedimos uma dor restrição, é uma dor freio. Quando nós reencarnamos, nós muitas vezes participamos da nossa reencarnação. E outros não. Mas a maioria participa e pede. Às vezes pede para vir com uma deficiência física, uma dor restrição. Não é? Outras vezes é uma dor missão. Essa dor missão eu acho muito importante. Porque são as dores das pessoas que têm missões mais elevadas, vamos dizer assim. E às vezes não, às vezes é a dor da missão como pai, como filho, ou como pais, como membros de uma família. Por exemplo, um diretor do hospital, ele às vezes não deu causa àquelas dores que ele passa. As incompreensões, as invejas, as pessoas querendo derrubá-lo, não é? Aquilo é a dor da missão que ele está. Como Chico Xavier, não é? Ele passou muitas dores que ele não deu causa, mas era a dor da missão. Quando as pessoas queriam ridicularizá-lo, não é? O Gandhi, na Índia, quando fez a liberdade, né? A libertação da Índia, da Inglaterra, ele passou pelas dores missões. E o maior exemplo de uma dor missão é a dor de Jesus, não é? Jesus não tinha nada que resgatar, mas passou por todas as dores, a dor do Calvário, a humilhação, né? Foi preso, foi humilhado, sofreu traição, sofreu uma série de coisas, negação, como nós vimos, era da missão do Mestre Jesus. Então essas dores é que nós precisamos compreender. Então vamos dizer aqui algumas causas. Esse microfone já briga comigo, não sei como. Causas das atuais aflições, não é? Por exemplo, o cigarro, a bebida, a prodigalidade, a obesidade, a falta de exercícios físicos, o ódio, a preguiça, a falta de atenção. Tudo isso, muitas vezes, a gente dá causa nessa vida. Vou dar só um exemplo, assim, bem grosseiro. O cigarro, às vezes a gente fuma, tem um efizema pulmonar lá na frente e não sabe que fomos nós mesmos, nessa mesma encarnação, que demos causa. A bebida, quando nós destruímos a nossa família, quando destruímos também o nosso fígado, né? Com cirrose hepática, não é? A prodigalidade, quando nós gastamos exageradamente mais do que ganhamos, isso é uma causa de sofrimento que vem com resgate ainda nessa encarnação. A falta de exercício físico, isso aqui é para mim, né? Que eu não suporto, mas estou fazendo agora. Não é? A obesidade, a gente come errado, não é? Não resiste um doce, sou louca por doce, né? Eu confesso meus pecados. Né? O ódio, né? A mágoa. Foi provado cientificamente que as pessoas que guardam ressentimento, ou seja, rever o sentimento que houve, aconteceu uma traição para você, uma traição no trabalho em 1990, né? 2090, 1990, eu estou adiantando.
Então nós ficamos com aquela mágoa retida, não é verdade? E todas as vezes a gente está se ressentindo, toda vez que a gente relembra, a gente passa a sofrer novamente. Isso foi provado que gera cânceres, né? E a gente precisa tirar isso. A preguiça, aquela coisa que a gente não trabalha, a gente quer um cargo bom, não pode, não tem como. Não é? A falta de atenção, muitas vezes, passa a oportunidade e a gente está nos nossos campos, está nas nossas brincadeiras e não aproveita as oportunidades da idade, então não temos uma boa situação financeira no futuro. Causas anteriores às aflições. Golpe por fatalidade, o revés da fortuna. Isso é muito comum, não é? Às vezes as pessoas têm esses reveses. Perdas de pessoas amadas, e agora na Covid foi muita perda, não é? Que a gente lamenta. Desastres naturais, não é? De enchentes. Perda do arrimo de família, aquela pessoa que era arrimo de família, de repente faleceu e há uma verdadeira desagregação na família. Flagelos, né, naturais, a Covid está dentro disso. Doença de nascença, deformidades, imbecilidade. Eu vou passar mais rápido porque o tempo é curto. Mas nós vamos nos deter agora em transtornos mentais, não é? Que está no livro Viva Mais, de Isaías Claro, o qual eu recomendo. Ele fala muito bem para quem tiver com esse problema de depressão, comprar esse livro e ler, porque ali vai talvez até encontrar a cura, não é verdade? Os transtornos mentais são disfunções do funcionamento da mente que podem afetar qualquer pessoa em qualquer idade por complexas alterações do sistema nervoso central. E aí, eu não sou nenhum especialista na área, por isso que eu vou passar bem rápido. Quem quiser se aprofundar, pode assistir no YouTube, tem muitas palestras sobre depressão e ansiedade. E aqui a gente está dando enfoque mais na parte espírita, tá? Então, nós sabemos que os transtornos mentais é ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtornos alimentares, estresse pós-traumático, somatização, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo e outros mais, né? Que a lista é grande e a gente não pode falar tudo. Então, segundo o psiquiatra Márcio Bernick, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre a ansiedade. Saudável, aquela que serve de defesa e também de execução de tarefas diárias. E essa não deve ser tratada, porque o homem é impulsionado para planejar a sua vida. Ele fica ansioso um pouco para resolver seus problemas. A ansiedade normal. Você vai dar uma festa, você tem que procurar trabalhar nessa festa, planejar, resolver, não é? Agora, a patológica é aquela pessoa que vive mais no futuro do que no presente. A preocupação muito grande com o futuro. E ela precisa ser tratada com medicamentos e com terapia, com psicólogos. Não é? Gente, vamos observar. Nós somos o quê? Espíritos. Ou somos alma? Nós somos espíritos com a experiência humana. Então somos alma. Ok? O que é alma? Não tem um componente do corpo. Nós, quando encarnados, não somos alma. Então, o nosso corpo influi no espírito e o espírito influi no nosso corpo. Por isso que esses transtornos mentais, eles têm algum distúrbio de humor. Muitas vezes são os neurotransmissores do cérebro, não é? Que trazem alguns transtornos no corpo e muitas vezes reflete no nosso comportamento espiritual. É por isso que muitas vezes nós precisamos também de tratamento espiritual conjunto, né? Aliás, eu acho que todas as doenças têm um componente que precisa de oração, que precisa de tratamento, que precisa de harmonização
do nosso corpo para que a gente possa enfrentar nossas doenças com maior facilidade, não é? Então, como saber se sou ansioso? Ansiedade é definida como uma excessiva agitação do sistema nervoso central. Quais são as causas da ansiedade, né? A incerteza de quando e como isso passará, o medo da gente ou alguém que amamos adoecer, a possibilidade de morte, a perda da subsistência, a exclusão social, a impotência sobre proteger pessoas importantes e assim por diante. Nós temos um medo exagerado, ficamos ansiosos, não é? De saber, a gente tem um medo do futuro, um medo de que a gente não consiga emprego. E hoje está muito em moda isso, porque no Brasil, 10% da população brasileira sofre do transtorno de ansiedade. E é devido à instabilidade econômica do país, não é? A gente querer também que os brasileiros sejam tudo zen, nessa dificuldade de arrumar a sua subsistência, com o nível de desemprego atualmente, mais de 15 milhões, né, de brasileiros, é normal que essa ansiedade se reflita muito mais, não é? E o outro é a depressão, não é? A depressão é o que nós vamos conversar também um pouquinho aqui. A depressão é um transtorno de humor, estado anormal de tristeza profunda e prolongada. Nós conhecemos muitas pessoas e com a Covid agora aumentou muito mais isso. O que eu tenho recebido de telefonema lá em casa, quando os centros espíritas estavam fechados, as pessoas querendo conversar, pedindo ajuda, pedindo pelo amor de Deus que abrisse os centros espíritas, porque precisavam fazer tratamento, não é? Mas nós sabemos que o tratamento não é só espiritual, não é? Dependendo da depressão, se for uma depressão leve, acredito que o tratamento espiritual vai resolver, mas se fosse uma depressão moderada ou grave, nós precisamos de ajuda dos terapeutas e dos psiquiatras. E muitas vezes precisamos tomar medicamento, porque nós sabemos que nós jogamos as energias negativas da tristeza, né, dos sofrimentos que temos e destruímos as nossas células. Quem quiser ver bem isso, pode ler o livro Biologia da Cura, não é? E vocês vão ver bem essa situação. Então, a depressão pode ser leve, moderada e grave, já falei, e os sintomas físicos muitas vezes vêm acompanhados de problemas digestivos, mal-estar, dores lombares, articulares, lapsos de memória, dificuldade de concentração. Essa dificuldade de concentração é principalmente nos idosos, não é? Que são os que mais estão sofrendo, não é? Nessa pandemia. Os sintomas psicológicos são inadequação, desesperança, pessimismo, excessiva perda de autoconfiança. As pessoas ficam sem autoconfiança. Confesso a vocês que eu nunca tive. Mas as pessoas que têm depressão, elas me contam que não têm vontade nem de pentear o cabelo. Não tem vontade de nada, é um desânimo, é uma apatia geral. É uma coisa que gente, precisamos compreender essas pessoas. Porque isso não é peripaco, como a gente fala normalmente. Isso é uma doença. E como doença precisa ser tratada. Precisa que a família esteja envolvendo aquela pessoa, que leva ao terapeuta, que leva ao psiquiatra, que traga a casa espírita, que faça desobsessão para ajudar, porque muitas vezes nós trazemos de outras existências. Nós sabemos que existe a depressão exógena e a depressão endógena. A exógena é provocada por um acontecimento nessa existência. Às vezes a gente perdeu um parente, às vezes a gente teve uma perda financeira, às vezes a gente perde uma perda afetiva e fica deprimido, não é? A endógena, eu estava assistindo, que eu gosto muito de assistir também uma palestra, às vezes, dos evangélicos, dos católicos, e eles dizem que a endógena é transtorno de humor.
Mas a doutrina espírita vai mais além. A doutrina espírita diz que a endógena é provocada já em existências anteriores. Nós trazemos no nosso perispírito, lembra-se que nós temos o espírito, temos o perispírito e o corpo? Tudo o que acontece na nossa vida, nas existências passadas, vem registrado no perispírito. E se nós tivemos depressão e não foi reparada pelo sofrimento, não é? A gente não reparou a causa desse sofrimento, nós trazemos essa depressão para a vida atual, de vidas anteriores, né? Então é isso que nós temos que prestar muita atenção. Joana de Ângeles fala que a depressão é rude prova para o espírito, que a deve enfrentar com galhardia, recorrendo ao arsenal terapêutico da medicina e do espiritismo. Joana de Ângeles diz que tanto um como o outro nós devemos. Está nesse livro, Iluminação Interior. Quem quiser se aprofundar, o livro de Joana de Ângeles, que ela fala isso. Então, o que a casa espírita pode fazer por uma pessoa dessa? Não é? Acolhimento, solidariedade, dizer estamos juntos com a tua depressão. Compreensão, compreender que não é uma brincadeira, nem a depressão, nem a ansiedade é uma brincadeira, nem a síndrome de pânico também é. Qualquer transtorno não é uma brincadeira, estamos juntos. O apoio, a assistência, o encaminhamento ao médico, a casa espírita pode, no diálogo fraterno, encaminhar essa pessoa ao médico. Encaminhamento ao passe, muito vai melhorar, não é? E encaminhamento ao evangelho. Eu acho que o evangelho tem tudo a ver e a doutrina espírita vai ajudar muito. Por quê? Vamos fazer aqui um resumo bem rapidinho, acho que dá tempo, sobre o que é ser espírita, não é? O que é ser espírita? O espiritismo é o quê? A terceira revelação. Todo mundo tem dúvidas sobre isso. A primeira revelação foi as leis mosaicas. A segunda foi o próprio Jesus. E a terceira foi a doutrina espírita, não é? O espiritismo é o cristianismo revivido. Então, ele vai reviver o cristianismo. É a ferramenta preciosa para alcançar a reforma íntima. Então, quem está aqui, está assistindo o Evangelho, está assistindo a doutrina espírita e está fazendo a sua reforma íntima. Fazendo a reforma íntima vai melhorar e muito. Vai colaborar na sua doença. Aponta os caminhos para a submissão das nossas virtudes e superação dos nossos muitos defeitos. Ele aponta caminhos, não é? O espiritismo não se considera o único caminho que leva à salvação. Não, ele acha que você pode encontrar a sua cura na sua religião de origem, mas ele tem muito que colaborar em todas as religiões, não é? Então, o espiritismo se baseia na fé raciocinada. Então, nós precisamos sempre raciocinar aquilo, né, que nós estamos fazendo. Então, meus irmãos, é isso aí. Qual é o caminho? Finalizando, Jesus é o modelo, ok? O Evangelho é para nós espíritas o remédio moral que precisamos para elevarmos acima de nós mesmos e acima de toda dificuldade. Pode-se vencer uma doença de forma menos penosa se houver o reconhecimento, o conhecimento com relação a ela. O Evangelho vai dar tudo isso. O Evangelho é o antídoto de todos os males. Eu tenho uma amiga que diz assim, o espírita sofre menos do que outras pessoas, porque ela tem tanto conhecimento, não é? E se nós estudarmos as 5, né, obras de Kardec, nós vamos ficar bem especialistas nisso. Aí eu convido para vocês, aqui é uma casa de estudo e vocês podem se especializar nesse estudo para poder sofrer menos, porque nós vamos entender o que estamos aqui, porque viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos e quais são as causas das nossas aflições, não é?
E o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é o ponto-chave de tudo. Não se culpem. Ninguém aqui tem história de culpa. Cada um está na sua evolução. Devemos aceitar nossas sombras. Não, encarar as sombras no espelho. Eu tenho isso, tenho aquilo. Onde é que eu devo melhorar? Aqui? Então, é isso que nós vamos fazer. Ninguém é melhor do que ninguém, nem a palestrante, nem o médium, nem ninguém. Estamos todos no caminho, em busca de Deus, em busca da luz. Não é? E aí nós vamos ficar resilientes. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de renascer novamente. Então é isso que eu desejo para todos vocês, para todos nós, que nós estamos em busca da luz, retirando os nossos defeitos, retirando as nossas dificuldades, mas a gente deve aproveitar o que oferece a Casa Espírita, que é o aconchego, é o apoio, é o passe, é a reunião de desobsessão, que eles chegam agora e vão falar para os nossos irmãozinhos que estão doentes, porque eles não são maus, eles apenas estão doentes, equivocados, que eles precisam ir a outras paragens nos deixar, que isso já nos ajuda muito, não é? Então, devemos ter compaixão com os nossos irmãos, muitas vezes, que estão nos assediando, e com os nossos familiares, que muitas vezes não nos compreendem. Muita paz em nossos corações, e que Jesus possa nos abençoar, para que a gente possa pegar essa resiliência, que é a capacidade de voltar ao seu estado natural, principalmente alguma situação crítica e fora do comum. E nós agora tivemos uma grande, situação crítica e fora do comum, que foi a pandemia. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Se você gostou da nossa palestra, você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e se manifestar embaixo para que nós possamos saber o que nós podemos fazer para melhorar. O que você gostou, o que você acha que pode melhorar, para que possamos, a cada dia que passa, aperfeiçoar mais este instrumento de comunicação. Somos gratos.